Então, turma, agora nós vamos para a parte de quantificação de energia. Para vocês compreenderem a quantificação de energia, eu vou dar uma seguinte situação para vocês. Imagine que eu tenho um corpo que ele está inicialmente em repouso. Se ele está inicialmente em repouso, a velocidade inicial vai ser igual a zero. A velocidade inicial vai ser igual a zero. Opa, espera aí. Vai ser igual a zero. E, consequentemente, a energia cinética inicial também será igual a zero. Não é isso? E aí eu quero que esse corpo ganhe energia cinética. Para ele ganhar energia cinética, o que acontece? Eu preciso desencadear nesse corpo uma força resultante, tirá-lo do seu estado de equilíbrio, não é isso? Eu tenho que desencadear uma força resultante. Aí essa força resultante vai desencadear uma aceleração, não é? Vai desencadear uma aceleração, e essa aceleração vai fazer com que ele tenha um ganho de... Espera aí que tem tá doido aqui. E essa aceleração vai fazer com que esse corpo tenha um ganho de velocidade. E se ele teve um ganho de velocidade, ele vai ter uma certa energia cinética final. Não é isso? De onde que vem essa energia cinética? Única e exclusivamente do trabalho dessa força resultante. Foi essa força resultante que fez com que ele teve um ganho de velocidade. Ok? E como que eles quantificaram essa energia cinética? A partir do trabalho de uma força resultante. Então, vamos lá. Como é que eles calcularam o trabalho de uma força resultante? O trabalho de uma força é calculado pela área do gráfico, de força por deslocamento. Força por deslocamento. Tanto é que a unidade de medida de energia é newton-metro, né? Que é a mesma coisa que joule. Força por deslocamento. Então, vamos imaginar agora o trabalho não de uma força qualquer, mas o trabalho de uma força resultante. Uma força resultante que foi constante ao longo de todo o deslocamento. Esse corpo foi deslocando, né? Essa força resultante estava atuando nesse corpo ao longo de um certo deslocamento, até ele percorrer uma certa distância d qualquer. Então, a energia cinética veio daqui, do trabalho na força resultante, a área desse gráfico. E como é que eu calculo a área desse gráfico? Então, olha só, vocês concordam comigo que o trabalho de um corpo é dado pela variação de energia cinética, o trabalho do corpo. Então, esse trabalho vai ser o quê? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Qual era o valor da energia cinética inicial? Zero. Então, o trabalho desse corpo se dá pelo ganho que ele teve de energia cinética. E de onde que vem essa energia cinética? Do trabalho da força resultante. Como é que eu vou calcular o trabalho da força resultante? Força resultante vezes o deslocamento. Não é isso? Força resultante vezes o deslocamento. Então, a energia cinética, vou ter que colocar em letra maiúscula aqui, ela é massa, força resultante não é, pode ser determinada por massa
vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração vezes deslocamento. Ok? Eu não vou entrar em detalhe agora de dedução, mas existe uma equação de Torricelli que fala o quê? Que a velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado menos, mais ou menos, no caso aqui mais, que ela vai estar atuando no sentido do movimento, gerando movimento de forma acelerada, 2AD, aceleração vezes distância. Então, pela dedução, eles pegaram, isolaram a aceleração vezes deslocamento e substituíram nessa equação. E aí, chegaram que a energia cinética é dada por mv ao quadrado dividido por 2. Né? Olha lá, a velocidade inicial ela é 0. Então, para isolar 2AD aqui, para isolar a aceleração vezes distância, passo 2 para cá dividindo. Então, a aceleração vezes distância é a mesma coisa que velocidade ao quadrado dividido por 2. Ok? E aí chegou na equação da energia cinética. Então, o cálculo da energia cinética é dado por massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Tá bom? Legal. Opa. Espera aí. Quantos minutos eu tenho? 6 minutinhos. Continuando aqui, então. E como que eles quantificaram a energia potencial gravitacional? Eles imaginaram da seguinte forma. Vamos pegar um objeto que está uma certa altura do solo, uma certa altura do solo aqui, né? E que inicialmente ele está em repouso. Então, a velocidade inicial dele é igual a 0, não é? A energia cinética inicial dele é igual a 0. E aí eu deixo esse corpo em condição de queda livre. O que quer dizer isso? Que se o corpo está em queda livre, a única força que vai estar atuando nesse corpo é a força peso, vertical para baixo. E se esse corpo está atuando a força peso, somente a força peso vertical para baixo, essa força que será a força o quê? Resultante atuando no corpo. Ela que vai desencadear a aceleração. Que quando a força peso é a força resultante, a aceleração desencadeada é a aceleração da gravidade. Não é isso? Então, se a gente parar para pensar que esse corpo, durante a queda, ele vai ter um movimento acelerado, vai ganhar velocidade, vai chegar aqui embaixo com uma certa velocidade final, consequentemente com uma certa quantidade de energia cinética. Uma certa quantidade de energia cinética. De onde veio essa energia cinética presente nesse corpo? Porque ele está em movimento. A energia cinética veio do trabalho da força peso. E a força peso não transferiu energia para o corpo. A força peso é uma força conservativa. Ela fez o quê? Transformou energia potencial gravitacional em energia cinética. Se a gente pensar que esse corpo chegou no solo, onde, como referência para mim, a energia potencial vai ser 0, porque não tem como ele descer mais, que ele chegou ao solo, foi o ponto máximo de transformação de quê? Da energia potencial que esse corpo tinha em energia cinética. Então, como que eles quantificaram a energia potencial gravitacional? Simplesmente pelo trabalho da força-peso. Então, vamos parar e pensar no trabalho da força-peso. Ao longo da queda dele, essa força-peso, que atuou como força resultante, né? Ela foi uma força constante o tempo todo.
Foi a força-peso do corpo. Não é isso? Ao longo de todo o deslocamento, que verticalmente nós chamamos de quê? Altura da queda dele. É ou não é? Então, foi pelo trabalho dessa força-peso. Como que eu calculo o trabalho da força-peso? Pela área do gráfico. Qual o gráfico? De força pelo deslocamento. Então, seria essa área aqui. Então, se a gente parar para pensar, o trabalho do corpo, nesse caso, ele foi igual ao quê? A variação da energia cinética. Seria a energia cinética final menos a inicial. Como a inicial é zero, o trabalho do corpo aqui pode ser determinado pela energia cinética que ele tem no fim do movimento. E essa energia cinética veio de onde? Da energia potencial gravitacional que foi transformada durante a queda. E como que eu calculo essa energia potencial gravitacional? Pelo trabalho da força-peso. Qual que vai ser? Como é uma área retangular, é base vezes altura, né? Então, o trabalho vai ser o quê? Peso vezes altura, força vezes deslocamento. Então, a energia potencial gravitacional ela pode ser medida como? Peso, não é massa, vezes gravidade? Então, vai ser massa vezes gravidade vezes altura. Então, se eu quero calcular o trabalho da força-peso, né? Eu posso verificar a variação que ela teve da energia potencial gravitacional aí. Se eu quero saber a quantidade de energia potencial gravitacional que o corpo tem num certo ponto, eu determino por essa relação de massa vezes gravidade vezes altura, que ela mostra que é o quanto de energia potencial gravitacional o corpo pode transformar em cinética durante aquela queda. Legal? Ficou claro? Tranquilaço. Na próxima aula, antes de iniciar a discussão sobre força magnética, entrar no capítulo de magnetismo, eu finalizo a discussão desse capítulo de trabalho e energia. Discutimos uns 2 exercícios ali de aprendizagem e aí nós partimos para o próximo capítulo, tá? Agora, o que tem que ficar claro para vocês? Como é que eu vou quantificar a energia potencial elástica? Pelo trabalho da força elástica. Só que a força elástica, ao longo do deslocamento de uma mola, ele não vai ser uma função constante. Beleza? Porque quanto mais a mola está deformada, maior vai ser a força elástica. Tanto é que o gráfico de força elástica por deformação, que a gente já viu lá em Lei de Hooke, é uma função linear que parte da origem. Não é isso? E aí essa área do gráfico de força elástica por deformação que vai me dar a equação de energia potencial elástica. Ok? Vou tomar 2 minutinhos do intervalo seus, que eu já aproveito e falo isso aqui. Então, como que foi calculado a energia potencial elástica? Pelo trabalho dessa força elástica que atua o tempo todo. Só que o gráfico aqui vai ser um gráfico o quê? Triangular. Essa área que mostra o quanto de energia tem armazenada dentro de uma mola quando ela está deformada. Então, se a gente parar para pensar, como é que eu calculo essa área? Que ela vai me dar o quê? O cálculo de energia potencial elástica. Vai ser base, que é x, vezes altura, que é o quê? Força elástica, isso tudo dividido por 2, porque é um triângulo. Força elástica não é... Opa, espera aí. Força elástica não é kx, deformação, vezes a constante elástica, que a gente já viu. Daí que veio o quê? Que energia potencial elástica presente em uma mola deformada é definido por kx ao quadrado dividido por 2. Massa, legal? Com isso,
nós discutimos aqui como calcular essas três formas de energia. Energia potencial elétrica, eu já trabalhei na aula passada com vocês, tá? E, por fim, para já encerrar, 5 minutinhos que eu tomei seus, vocês vão ver muito o conceito também, a discussão sobre potência. O que é a potência? É a velocidade com que é realizado um trabalho. Então, se perguntarem para vocês sobre qual é a potência, sempre lembrem que vai ser o trabalho dividido pelo tempo que esse trabalho foi executado. Então, potência, a unidade de medida dela é o quê? Joules por segundo, que é a mesma coisa que watt. Legal? Com isso, nós finalizamos esse capítulo. Agora, na próxima aula, a gente faz uns 2 exercícios de aprendizagem sobre a temática e passamos para o nosso próximo capítulo. Legal, galera? Então, tenham um bom dia aí. Fiquem com Deus.